www.radiostocknet.caster.fm. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, causou furor no início da noite ao convocar a imprensa e dizer que áudios com conteúdo gravíssimo foram obtidos pelo Ministério Público Federal. E que a análise dessa gravação, uma conversa entre Joesley Batista e Ricardo Saldi, 2 delatores da JBS, sugere a prática de atos ilícitos envolvendo a PGR e o Supremo Tribunal Federal. Segundo Janot, a nova investigação pode levar à anulação de benefícios do acordo de colaboração, mas sem prejuízo das provas apresentadas pelos delatores. Brasília parou para ver a entrevista coletiva em que o Procurador-Geral da República anunciou a abertura de uma investigação que pode vir a anular os benefícios da delação premiada da JBS, empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Nós vamos ao vivo a Brasília conversar sobre isso com o Heraldo Pereira. Heraldo, boa noite. Rodrigo Janot disse que uma conversa gravada entre 2 delatores pode revelar a prática de ilícitos no âmbito da própria Procuradoria e do Supremo Tribunal Federal. A surpresa é geral e irrestrita. Antes de irmos a ela, boa noite, Renata, boa noite especialmente a você, que para nós do Jornal da Globo é sempre sinal de prestígio com a sua audiência. Já era começo da noite dessa segunda-feira, quando os jornalistas que fazem o noticiário da área do direito aqui em Brasília foram convocados para uma excepcionalidade, uma entrevista coletiva do Procurador-Geral da República. Pensou-se logo que poderia ser sobre uma cogitada segunda denúncia criminal contra o presidente Michel Temer, fato que o próprio Dr. Rodrigo Janot descartou de saída e discorreu sobre o que ninguém esperava. Uma investigação pode levar ao cancelamento de benefícios concedidos pelo Ministério Público aos irmãos Batista e a outros delatores da JBS. No centro de tudo está uma conversa gravada entre delatores e entregue à Procuradoria pela própria JBS na quinta-feira passada, com conteúdo gravíssimo que envolve integrantes da Procuradoria e do Supremo Tribunal Federal. Vamos a trechos do que disse agora o Procurador-Geral. Determinei hoje a abertura de investigação para apurar indícios de omissão de informações sobre práticas de crime no processo de negociação para assinatura do acordo de colaboração premiado no caso JBS. Áudios com conteúdo grave, eu diria gravíssimo, foram obtidos pelo Ministério Público Federal na semana passada, precisamente quinta-feira, às 19 horas. A análise de tal gravação revelou o diálogo entre 2 colaboradores com referências indevidas à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal. Tais áudios também contêm indícios, segundo esses 2 colaboradores, de conduta em tese criminosa atribuída ao ex-procurador Marcelo Miller. Ao longo de 3 anos, Marcelo Miller foi auxiliar do gabinete do Procurador-Geral, convocado por suas qualidades técnicas. O MPF atuou na mais absoluta boa-fé para a celebração desse acordo. Se ficar provada qualquer ilicitude, o acordo de colaboração premiado será rescindido. Poderá chegar até a rescisão. A eventual rescisão do acordo não invalida, repito, não invalida as provas até então oferecidas. Conforme a lei que disciplina a colaboração premiada, se a culpa do colaborador ensejar a rescisão do acordo, ele perde todos ou alguns dos benefícios, depende de como vamos modular isso, e o Estado aproveita todas as provas apresentadas pelos colaboradores. O Instituto da Colaboração Premiada é um dos maiores avanços no combate
à corrupção e ao crime organizado no país. É preciso preservar esse modelo e não retroceder. Note-se que o procurador-geral destaca que, independentemente de os benefícios das delações poderem ser revistos, as provas apresentadas pelos delatores continuam tendo validade. É claro que esta referência é para provas lícitas produzidas, já que o nosso ordenamento jurídico não contempla provas ilícitas. Cabe ao judiciário julgar a licitude do material probatório. Aliás, está implícito na lei das organizações criminosas e de forma taxativa no acordo assinado pelos irmãos Batista e outros que mentira e omissão levam à perda dos benefícios do acordo, permanecendo-se válidas as provas decorrentes, inclusive os depoimentos. Renata. Heraldo, te peço licença, em instantes a gente volta a conversar. Todos os áudios mencionados por Rodrigo Janot já estão com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. É o que explica a reportagem de Marcos Lozecan. O Supremo Tribunal Federal já recebeu o áudio enviado pela Procuradoria-Geral da República. A PGR informou que o material está no gabinete do relator da Lava Jato, ministro Luiz Edson Fachin, à disposição para análise, que deve começar a ser feita nesta terça-feira. São 4 horas de gravação de uma conversa entre o empresário Joesley Batista e o ex-executivo da JIF, Ricardo Saldi. Na petição ao STF, Janot informa que enviou o áudio ao Supremo porque há uma questão referente ao sigilo dos diálogos, que tratam da vida privada e íntima de terceiros, que não interessam à investigação de fatos criminosos, tampouco das possíveis omissões deliberadas dos colaboradores. Janot disse que na conversa entre os 2 colaboradores haveria citações também a ministros do Supremo. Esse material foi entregue à Procuradoria-Geral da República pelos colaboradores do Grupo JIF no dia 31 de agosto de 2017. Era um complemento da delação sobre o senador Ciro Nogueira. No meio das gravações havia um diálogo intitulado Piauí Ricardo III. A tal conversa entre Joesley e Saldi, gravada aparentemente em março deste ano. Mas, ao analisar o áudio, a PGR identificou que o seu conteúdo sugere a prática de uma possível conduta criminosa do ex-procurador da República, Marcelo Miller, que teria atuado em favor dos colaboradores Joesley Batista e Ricardo Saldi antes de se exonerar da função de membro do Ministério Público, fato que não foi trazido pelo documento de delação. O despacho da Procuradoria-Geral da República revela que, num trecho do áudio, Ricardo Saldi afirma que já estaria ajeitando a situação do grupo empresarial JIF com o então Procurador-Geral da República, Marcelo Miller, que estaria afinado com eles. Diante do possível descumprimento dos acordos firmados por Joesley Batista, Ricardo Saldi e Francisco de Assis Silva, o Procurador-Geral Rodrigo Janot determinou a instauração de procedimento de revisão dos ajustes da delação. Caberá ao ministro Fachin dar a palavra final referente ao sigilo dos diálogos. Os advogados dos delatores da JIF negaram qualquer tipo de contaminação que possa comprometer o ato de boa-fé dos colaboradores, mas admitiram que ao longo do processo foram ouvidos vários profissionais. Segundo a defesa, houve uma interpretação precipitada do material e assim que a gravação for mais bem examinada, ela será rapidamente esclarecida. Ainda segundo a defesa, a conversa gravada não tem nenhuma palavra que comprometa as autoridades. A Ordem dos Advogados do Brasil disse que nada muda no pedido de impeachment do presidente Temer feito pela entidade. O presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, lembra que o pedido foi baseado nas declarações que o presidente Temer deu depois que a conversa dele com o dono da JBS no subsolo do Palácio do Jaburu veio à tona. Diante dos novos fatos, a OAB avalia a possibilidade de entrar com um pedido no STF para a liberação dos áudios, em nome da transparência. Ao jornal O Globo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, também defendeu a transparência.
Ele reclamou que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não identificou quais ministros da Corte poderiam ser colocados sob suspeita, com base no áudio omitido por delatores da JBS. O ministro aposentado e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, disse que o Instituto da Delação Premiada deve ser preservado. A colaboração premiada é uma figura de direito que veio para ficar. É imprescindível ao combate eficaz às organizações criminosas, notadamente. E no caso, o Procurador-Geral da República, acho que avaliou bem as coisas. Ele não se pronunciou com definitividade, não. Disse que está avaliando essa proposta de colaboração premiada, que se tornou um acordo, mas o acordo pode ser refeito, pode ser revisto, pode ser desfeito. Tudo isso está de acordo com a lei versante sobre esse instituto jurídico. Em nota, o ex-procurador da República, Marcelo Miller, disse que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. Afirmou também ter convicção de que não cometeu crime ou ato de improbidade administrativa. Vamos então voltar a falar com o Heraldo Pereira. Heraldo, no Congresso, a gente sabe, estão muitos dos potenciais atingidos pela delação da JBS. Como os parlamentares receberam a entrevista coletiva do Rodrigo Janot? Renata, muita gente ficou de boca aberta. O assunto nos últimos dias, nas rodas, nos cafezinhos, era a possibilidade de uma segunda denúncia criminal contra o presidente Temer. Agora já não se sabe mais sobre isso. Deputados e senadores pareciam surpresos com a decisão do Procurador-Geral da República, que pode levar à suspensão dos benefícios dados aos irmãos Batista e executivos do grupo empresarial deles, no acordo com o Ministério Público. Vamos ver o que disseram parlamentares depois do anúncio do Procurador-Geral em meio às sessões no Congresso. Vamos ver. A tarefa de passar o Brasil a limpo, ela é irreversível. A Lava Jato ela é um patrimônio da sociedade brasileira, ajudou no combate à corrupção e acredito que não trará nenhum prejuízo para que a verdade venha à tona. A verdade precisa vir, o que puder ser aproveitado será dentro dos limites da legalidade. O Brasil precisa conhecer esta gravação e, ao que tudo indica, ela vai mostrar que o delator Joesley foi seletivo na sua delação, que ele não colocou tudo o que sabia. E isto pode fazer com que ele seja punido com a perda de parte dos benefícios que ele recebeu pela delação, mas a investigação contra Temer tem que continuar da mesma forma e especialmente a segunda denúncia tem que chegar ao Congresso o quanto antes. Os fatos são gravíssimos, né? Não resta dúvida a respeito disso. Agora, as consequências em relação a uma eventual anulação da delação, isso aí vai depender muito da forma que ele vai encaminhar essa matéria ao Supremo Tribunal Federal e depois de como o Supremo vai decidir sobre essa questão. Janot pediu a prisão de Delcídio do Amaral por obstrução à justiça, de Jucá por obstrução à justiça, de Aécio Neves por obstrução à justiça. Não questionam se é adequado ou não. O que se questiona aqui, senhor presidente, é diante da gravidade dos fatos apresentados na tarde de hoje, porque a Procuradoria-Geral da República ainda não pediu a prisão de Joesley e dos diretores da JBS, por obstrução à justiça brasileira. Eu destaco esta manifestação última do deputado Marcos Rogério no plenário da Câmara, questionando sobre prisão cautelar dos delatores da JBS. Quanto a isso, quando perguntado se eles podem ser presos, o procurador-geral disse, abre aspas, tudo é possível, fecha aspas. No Palácio do Planalto, toda esta movimentação na Procuradoria-Geral da República, no Supremo e no Congresso Nacional foi acompanhada atentamente. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, recebeu vários relatos deste episódio. E o presidente Michel Temer, que está em viagem à Ásia, também falou da posição do Ministério Público. O correspondente Márcio Gomes acompanhou. O presidente Michel Temer falou rapidamente com os repórteres nesta manhã de terça-feira aqui em Xiamen, o último dia da cúpula dos BRICS. Na entrevista, se disse satisfeito com os resultados da viagem, com os negócios que foram fechados, nos contatos com os chineses. Ele não quis se alongar muito nas perguntas sobre como viu o procurador-geral Rodrigo Janot apurar indícios de omissão na delação dos executivos da JBS. Eu não falo sobre isso.
Realmente eu tenho que ter a maior serenidade, como sempre tive, respeito todas as decisões que forem tomadas pela Justiça, pela Câmara dos Deputados, pela Procuradoria-Geral, não é? Eu tenho que respeitá-las, mas não devo falar uma palavra sobre isso. Como é que o senhor recebeu a notícia de que a delação premiada... Com a serenidade de sempre. Com a serenidade de sempre, não houve uma alteração sequer, aliás, desde o início. Se eu não tivesse essa serenidade desde o início, creio que ninguém suportaria o que aconteceu. E como é que o senhor soube? O senhor advogado ligou? Dá um pouquinho. O presidente Temer estará de volta a Brasília na manhã de quarta-feira. O desafio no Congresso, em meio a esta possibilidade de reviravolta nas delações dos irmãos Batista, é quanto à possibilidade de votações da reforma política e da nova meta fiscal, que permite ao Poder Executivo, ao governo federal, aumentar o déficit primário de 139 bilhões para 159 bilhões, neste ano e também no próximo. Renata Lopretti. Muito obrigada, Heraldo. Um relatório divulgado hoje pelo Supremo aponta que um amigo do presidente Michel Temer seria o dono de uma offshore no Uruguai usada para transações suspeitas. É o que mostram documentos apreendidos pela Polícia Federal na casa do coronel João Batista Lima Filho. O relatório destaca documentos e extratos bancários apreendidos pela Polícia Federal na cobertura deste prédio, na zona sul de São Paulo. Aqui mora o coronel João Batista Lima Filho, amigo do presidente Michel Temer há mais de 30 anos. O nome do coronel surgiu na Operação Patmos, deflagrada em maio, depois que a delação dos empresários da JBS, os irmãos Joesley e Wesley Batista, veio a público. O depoimento de Ricardo Saldi, um dos executivos do grupo que controla a JBS, revelou que em 2014, Michel Temer pediu R$1 milhão em propina. O dinheiro deveria ser entregue na Argeplan, uma das empresas do coronel, localizada em São Paulo. Por essas delações da JBS, Michel Temer e o coronel Lima são investigados pela Procuradoria-Geral da República. João Batista Lima Filho é dono de outras duas empresas, a PDA Projeto e Direção Arquitetônica e outra com nome parecido, a PDA Administração e Participação, ambas também na capital paulista. Nós estivemos nas duas empresas em horário comercial. As portas estavam fechadas e nenhum funcionário foi visto. Nos documentos apreendidos no apartamento do coronel, a Polícia Federal encontrou uma planilha que mostra que em abril deste ano, essas duas empresas tinham em conta corrente mais de R$23.600.000. Os investigadores também localizaram escrituras envolvendo a compra e venda de 2 imóveis pela empresa Langley, uma offshore registrada em Montevidéu, capital do Uruguai. Um dos imóveis era o próprio duplex do coronel Lima. A Polícia Federal acredita que a offshore também pertence a João Batista Lima Filho. A investigação aponta que o coronel João Batista Lima Filho usou laranjas para comprar e vender imóveis pela offshore no Uruguai. Os policiais também encontraram um celular no apartamento dele, com arquivos que podem dar novas pistas sobre transações envolvendo as empresas do coronel. O presidente Michel Temer já se posicionou anteriormente sobre a relação com o coronel e disse que Lima Filho cuidava do gerenciamento das campanhas dele desde a década de 80. Afirmou também que jamais houve entrega de recursos ao coronel a pedido dele. Nós procuramos pelo coronel Lima, mas até o momento não tivemos nenhum retorno. Em ação que investiga o pagamento de propina ao ex-presidente Lula, Marcelo Odebrecht, ex-presidente do Grupo Odebrecht, disse ao juiz Sérgio Moro que, apesar de não ter tratado diretamente com o petista, acredita que ele sabia da compra de um terreno para o Instituto Lula. O interrogatório do ex-presidente do Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, durou quase 4 horas. Ele é um dos 8 réus no processo que apura se o ex-presidente Lula recebeu propina da Odebrecht por meio da compra de um apartamento em São Bernardo do Campo, vizinho ao do ex-presidente, e de um terreno para a construção do Instituto Lula. A obra nunca chegou a ser feita. No depoimento, Marcelo Odebrecht reafirmou que a planilha italiano, apreendida pela polícia, se refere a pagamentos não contabilizados feitos pela empresa ao ex-ministro Antônio Palocci e ao PT, e que na mesma planilha, amigo era o codinome de Lula. Marcelo Odebrecht afirmou ter dito ao pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente,
e ao presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, que debitaria da planilha italiana o valor do terreno para o Instituto. E que, apesar de não ter tratado diretamente com Lula sobre a compra, acredita que o ex-presidente sabia da negociação. Aí é outra razão pela qual eu sei que Lula sabe desse provisionamento, porque eu conversei tanto com o Bunlai quanto com o Okamoto, que é o seguinte, tudo bem, mas esse valor vai sair, seja lá qual for a forma, vai sair do valor provisionado que eu tenho com Palocci para Lula, tá? Fui em Palocci, tá? Palocci, olha, Bunlai e Paulo Okamoto chegaram com essa história de comprar o terreno, tá? Você sabe qual é a minha posição, eu prefiro doar e eles que comprem, mas dá uma checada nisso, o que você disser eu faço, tá? Ele foi checar e voltou para mim. Ele também não gostou muito da história, porque ele também era da linha de que era melhor doar para o Instituto Lula e se virarem. Mas ele diz, Marcelo, foi iniciativa do Roberto Teixeira, mas já fizeram a cabeça lá, Dona Marisa, Lula, tá? E se você criar caso, vão dizer que você está criando mais caso, porque você fica sempre pedindo as coisas de Lula, aí ele vai ser o pai e aí vai resolver na marra. Então é o seguinte, é melhor você liberar. Marcelo Odebrecht declarou que fazia os pagamentos a Lula por considerá-lo uma pessoa influente, mesmo depois de deixar a presidência. Aquela conta, eu entendia que era a conta da presidência. Eu sabia, junto com o Palocci, meu pai, sabia que ia ter demandas do presidente Lula, tá? Ele é uma pessoa que continuaria sendo influente, inclusive... influente. Nessa época ele era influente, né? Porque ele era o presidente. Mas ele, depois de sair da presidente, ele continuaria a ser influente, continuaria a ter demandas, inclusive para o Instituto. E a gente sabia que ele, inclusive, tinha influência a uma pessoa que era uma incógnita para a gente, que era a Dilma. Então, de certo modo, o que a gente fez foi pegar este saldo, que deixava de ser, então, da presidência, e passar um saldo para atender as demandas dele. Marcelo Odebrecht também falou como era a relação dos executivos da empresa com os políticos. Ele disse que na Odebrecht, cada político ou funcionário do alto escalão da Petrobras se reportava sempre ao mesmo executivo, apelidado dentro da empresa de padrinho. Lula era meu pai, Aécio era eu, Eduardo Campos era eu, então Dilma era eu, entendeu? Então, ou seja, dentro de casa, cada político tinha um padrinho. E nada se acertava em relação a determinada pessoa, mesmo de outro negócio, por outro negócio, se não fosse alinhado ou comunicado a este padrinho interno. É uma coisa interna nossa. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula disse que ele jamais recebeu a propriedade ou a posse de qualquer dos imóveis indicados pelo Ministério Público Federal, muito menos em contrapartida de qualquer atuação em contratos firmados pela Petrobras. E falou também que jamais houve relação de apadrinhamento entre o ex-presidente Lula e Emílio Odebrecht ou qualquer outro empresário. Os advogados de Antônio Palocci afirmaram que o depoimento de Marcelo Odebrecht esclareceu que o ex-ministro teve uma participação pequena na aquisição do terreno e que, por isso, não participou de nenhum ato de lavagem de dinheiro nem de corrupção. A assessoria da ex-presidente Dilma disse que ela não vai se manifestar. A defesa de José Carlos Bunlai disse que só vai se manifestar depois que tiver ciência do conteúdo do depoimento. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, disse em nota que o Instituto nunca comprou, usou ou recebeu qualquer terreno da Odebrecht. Nós não conseguimos contato com os advogados de Roberto Teixeira e de Aécio Neves.